Boa tarde a todos. Com muita honra aqui hoje a gente tem o doutor Alexandre Milagres e a doutora Carolina Costa conosco, para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante no Dia Mundial Sem Tabaco, que é o tabagismo, e também falando sobre o meio ambiente nessa interface. E vamos comentar um pouco dos riscos atuais envolvendo as novas formas, né, que a indústria do tabaco revelou-se para conquistar novos adictos, certo? E vamos fazer umas reflexões sobre esse tema e que de forma que possa contribuir para o crescimento de todos, né? E poder também conscientizar sobre as questões ligadas ao tabagismo, à saúde, prevenção de doenças, tabaco relacionadas. Eu gostaria de enfatizar a doutora Carolina Costa. Ela Pode falar, doutora, até. Pode se apresentar, desculpa. Olá, gente. Primeiro, boa tarde, né? É um prazer estar aqui em convite da Carol. E é um tema que me é muito caro, em que, inclusive, o pai dela que foi meu mestre, então, né, eu fui mordida pelo mosquito do advocacy, e sempre que dá para falar disso, eu topo, porque eu acho que informação é a melhor coisa que se tem, né? É o melhor remédio. E eu trabalho como psiquiatra no Projad do FRJ, e também sou colaboradora do NET IDT e também trabalho no Hospital Geral da UFRJ como psiquiatra. Perfeito, doutora. Obrigada pela presença. Doutor Alexandre Milagres, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Meu nome, então, Alexandre Milagres, é o nome de um médico pneumologista, subespecializado em broncoscopia, né, em endoscopia respiratória. No início da minha formação, no final da minha formação médica, mais precisamente no quarto ano de medicina, eu fui apresentado ao tema do tabagismo em 1976 por um professor gaúcho fantástico chamado Mário Rigato, que nos deixou há alguns anos. E, influenciado por ele, eu comecei a estudar isso, me formei, mas fui para a França para me especializar justamente em pneumo e em endoscopia respiratória. Voltei de lá especializado, mas o tabagismo, como uma sementinha, nunca tinha me deixado, né? Apesar de que, nessa época, eu fumava ainda. E assim como eu, vários colegas, professores, médicos de várias especialidades, inclusive da pneumologia. Então, ao longo do tempo, eu fui mudando meu foco que era basicamente pneumologia e endoscopia respiratória, e comecei a trabalhar com prevenção. E a prevenção na minha área era focada na questão do tabaco. Então, eu comecei a me aprofundar na questão, tive mais influências com o professor José Rosenberg, que também já nos deixou. Quer dizer, eu sou de uma geração quase que abaixo dessa turma e me sinto com a responsabilidade terrível, né? Uma das coisas mais legais que me aconteceu foi ter influenciado o Alberto Araújo, seu pai, Carolina, e colocado nele uma semente em relação ao tabagismo. Ele que era médico, foi pediatra, pneumo, médico do trabalho e médico enfim, fazia prova de função respiratória, um cara fantástico. E ele foi um grande pilar do movimento brasileiro contra o fumo também. Enfim, e eu hoje já tenho uns 30 anos, um ativista nessa área do tabaco. Escrevi um livro para crianças não começarem a fumar em 94, botei online em 96. Tem o prefácio de um cara fantástico chamado Jeffrey Wigan, que é meu amigo, até hoje nos damos, e ele me influencia muito. É um cara fantástico que fez a vida dele, a saga, acabou virando um filme chamado The Insider, porque ele era o vice-presidente de pesquisas de uma das maiores empresas de tabaco do mundo, e ele revelou, vou botar entre aspas, os podres dessa indústria. Então, eu estou aí nessa batida há uns 30 anos,
participando de uma rede que tem crescido, pessoas jovens, pessoas novas entraram nessa rede, e Carolina Costa é uma dessas pessoas que eu vejo como herdeiras de alguns outros que já foram embora e precisa de gente nova. E Carolina tem sido essa parceira fantástica. É isso. Em princípio, é isso. Muito bem. Obrigada, doutora Alexandre, doutora Carol. Eu vou iniciar a apresentação, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Carol, a palavra vai estar com você, só um minutinho. Eu vou entrar aqui. Opa. Pronto. Pode começar, Carol. Tá certo. Então, vou falar um pouquinho dos novos disfarces, né, sobre conflitos de interesse. Eu não recebo patrocínio de nenhuma empresa, né? Então, eu vou falar de medicamentos aqui, mas que não existe nenhum interesse econômico por trás. Pode passar, Carol, por favor. E eu coloquei, como eu sou psiquiatra, existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de Fregoli, que faz menção a um ator italiano chamado Fregoli, e ele tinha um grande dom de imitar todo mundo. E nessa síndrome, o paciente é considerado assim delirante, é uma síndrome psicótica, que o paciente vê a mesma pessoa em todas as pessoas diferentes, né? Por isso foi denominado Fregoli. Pode passar o próximo. E a indústria do tabaco é um grande fregoli, só que não é delírio, é realidade, né? Porque ela está escondida mesmo em cigarros eletrônicos que se dizem sem nicotina. Então a nicotina é o grande fregoli da realidade, né? Não é mais da psiquiatria. Não sei se inspirou, mas poderia bem se inspirar porque cabe, né, perfeitamente. Então tem o narguile, tem o charuto, tem o cachimbo, tem agora até batom que se faz de cigarro eletrônico, tem vários formatos, tem o IQOS, que significa I quit smoking, ou alguma coisa desse tipo, mas é tabaco aquecido, né, traduzindo para o português, e são várias formas, vários sabores, o visual é extremamente atrativo e não combina com o discurso que eles fazem, que é para a pessoa parar de fumar. Né? Você vê que eles incentivam colecionar borrachas coloridas para colocar no seu vape, e isso é extremamente atrativo para a juventude, que sempre foi o foco principal deles. Pode passar, por favor, Carol. Então, existem vários formatos de vape, até esse que parece um marca-texto de hoje em dia, né? Se você pegar uma bolsa de um jovem, por exemplo, você não vai identificar o cigarro como antigamente, né? Existem várias caras e o objetivo é um veículo de nicotina. Então, aqui embaixo é o IQOS, né, que é o tabaco aquecido, então é visualmente muito atraente, parece um design arrojado, né, e parece um computador até. Pode passar, por favor. E os dados no Brasil, existe a RDC de 2009 que proíbe comercialização de cigarro eletrônico, você pode trazer e consumir de fora, mas dentro, né, do país é proibido o comércio. Eu acho que o Alexandre Milagres tem muita propriedade, porque ele fez uma pesquisa de comércio e os ambulantes todos, né, na esquina, se você for na esquina, tem cigarro eletrônico. E em uma pesquisa importante da Fiocruz, eles levantaram que 2% da população brasileira usa cigarro eletrônico e a maioria esmagadora, cerca de 90%, tem entre 18 e 24 anos. Então, são os jovens, né? É aquela juventude que não viveu o pesadelo de sair de uma balada ou de sair de um restaurante fedendo a cigarro, né? Entrar num shopping e sair com a garganta ardendo, né? Porque podia fumar em todos os lugares, viajar de avião e também ficar com enfim, cabelo mal cheiroso e
né? E que depois o colega do Alexandre Milagres revelou para a população e se transformou em um grande processo que até inspirou aquele filme O Informante. Pode passar, por favor, Carol. Esse é o Covitel, foi um levantamento por telefone celular que também confirmou que mais ou menos 2% da população usa cigarro eletrônico, mesmo sendo proibido, né? Mesmo havendo um embargo, né, comercial, por conta do perigo, dos novos perigos, porque são perigos diferentes, agora o inimigo é outro, né, tem outra face, coisa que eles já faziam, mas não era economicamente viável, e também eles não queriam chamar a atenção da Anvisa, dos órgãos regulatórios. Espera aí, o que você está trocando? Então não pode, o cigarro, né, faz mal? Vocês estão admitindo isso? Então, agora, com a Convenção Quadro, com a redução drástica, com né, com a revelação mesmo dos documentos internos da indústria, que eles já sabiam há muito tempo que fumar fazia mal e fumar matava não só quem fuma, mas em volta, quem está em volta e fuma passivamente, fuma de terceira mão. E o Covitel ele confirmou isso e a maioria esmagadora é jovem. Então, 1 a cada 5 jovens usa cigarro eletrônico. Pode passar, por favor. Então, o que sustenta, né, a qualquer dependência, né, desde dependência de chocolate, a dependência de álcool, a dependência de nicotina? A gente chama de um triângulo, né, de reforço. Reforço é tudo, é o que a gente chama que faz repetir o comportamento. Né? Então, você repete o comportamento porque aquele comportamento é reforçado dentro do cérebro. Né? E não só pelo estímulo químico, que é o físico, né? Que é a nicotina, que vai fazer com que você tenha abstinência. Mas o comportamento de você levar a mão à boca, o ritual, né? E o emocional, que é a carga afetiva que aquele hábito tem para você de regulação emocional. Mas a gente acrescenta também um contexto histórico de muito investimento da indústria do tabaco e o marketing evoluiu demais com eles, que foram geniais. A gente tem que reconhecer que eles são bons no que eles fazem e no alvo que eles querem atingir, que é o mais jovem, porque a partir daí a tríade do reforço faz seu papel sozinho. Pode passar. Então, aqui, o contexto histórico que eu estou falando é quando um abençoado juiz ou juízes, né, decretaram que eles deveriam mostrar todos os documentos internos, eles conseguiram encontrar desde 1975 que eles sabiam que a nicotina era adictiva, né? Causava adição e eles faziam de tudo, colocavam amônia, colocavam mentol para reforçar. O objetivo era aumentar o poder de adição, aumentar o poder de saliência daquele objeto que era o cigarro, né? Que é o mero veículo da nicotina. Então, o produto desde sempre foi a nicotina e não o cigarro ou qualquer outra coisa. A nicotina é que iria manter os lucros deles. E nesse filme, Tobacco Conspiracy, que tem no YouTube, um documentário, mostra o juízo, né, dos principais presidentes das principais empresas de nicotina em 94, jurando que, né, para falar a verdade, e eles foram perguntados: você acredita que nicotina causa dependência? E os 7 disseram não, baseado na primeira emenda da Constituição Americana, que é: você pode acreditar naquilo que você quiser. Então, olha a crueldade, olha a perversidade. Eles já sabiam, mas eles disseram: eu acredito que não. E era muito investimento, muita pesquisa em cima para desviar a atenção e para confundir, né? Para dizer que a nicotina não era viciante. Pode passar, por favor. Mais um contexto histórico dentro dos documentos internos. Isso está num livro muito bom que a SBPT lançou quando o Alberto Araújo era o coordenador da comissão, né, que é da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. O que o fumante faz por si mesmo pode ser só de sua conta, mas o que ele faz ao não fumante é outra coisa muito diferente. Vemos nisso
o mais perigoso elemento conhecido para a viabilidade da indústria tabageira. Ou seja, eles sabiam que não dava para fumar sozinho. Não dá. Polui o ambiente, é como se você estivesse construindo várias indústrias no mesmo local para poluir, né? Ou é como se você trabalhasse no subsolo como guardador de carro, em que o cano do carro, né, assim, solta poluição e algumas pessoas acabam ficando doentes do pulmão por causa disso, né? E aí a solução deles era simples. O antídoto estratégico a longo prazo para a questão do fumo passivo é, no nosso entendimento, o desenvolvimento e a ampla divulgação de indícios médicos claros e dignos de crédito, não interessa se era verdade, tinha que ser digno de crédito, de que o fumo passivo não é prejudicial à saúde dos fumantes. Ou seja, vamos mentir, né? Pode passar. Era essa a ética. Então, foi a primeira indústria do fake news. Eles aperfeiçoaram demais a fake news. Pode passar. E dentro dessas fake news, dessa nova temporada, né, da série Indústria do Tabaco, o terror da humanidade, a gente tem agora que cigarro eletrônico é para fumante que quer parar e não consegue. E isso a gente tem um programa do Ministério da Saúde que funciona muito bem, tem capacitação de 6 em 6 meses, né? É voltado para a atenção primária, para justamente facilitar o acesso, né? Outra fake news que eles lançaram: cigarro eletrônico não gera vapor passivo. E aqui está uma figura que se encontrava em um anúncio da internet. Você sabia, ao contrário do que muitos pensam, no vapor não existe vapor passivo, como no cigarro, por exemplo. Imagina aquela fumaça densa, né, que tem fase particulada, tem outras substâncias, tem propilenoglicol, né, tem elementos que dão pneumonite química, não tem como fazer mal para o próximo, o vapor passivo. Óbvio que não é verdade. Cigarro eletrônico é somente vapor. Então, eles fizeram um redirecionamento de marketing e colocaram uma palavra, a princípio, inofensiva, que parece que você está entrando no vapor de um boxe ou de uma sauna, né, com ar quente e água, e é isso aí. E não é. Na verdade, não é água, não é vapor d'água, é vapor que contém propilenoglicol, etilenoglicol, acroleína, metais pesados, substâncias radioativas. Cigarro eletrônico provoca menos danos. Isso aí também depois a gente vai ver que não tem base, né? Cigarro eletrônico é uma forma de redução de danos. Também, na verdade, redução de danos é uma política de saúde pública, não serve para interesse econômico. Então, é redução de danos do lucro das indústrias, né? Então, vamos averiguar um por um essas fake news, né? Foi uma dificuldade para encontrar uma figura do Sherlock Holmes que não tivesse com cachimbo na boca, mas eu encontrei. Vamos lá. Vamos imaginar que ele já se tratou aqui. Esse artigo foi muito famoso, né? E coloca o cigarro eletrônico muito adequado para quem quer parar de fumar. Mas, na verdade, o desfecho que eles mediram era simplesmente parar de fumar o cigarro e não parar de usar a nicotina, né? Que a gente sabe que traz tantos malefícios para o cérebro, né, e para o organismo. O preço arcado, né, também diferia, assim, em você continuar, eles não arcavam mais tempo de adesivo e de reposição de nicotina, né? Eles só arcavam o refil, você só precisava comprar o refil do cigarro eletrônico, então óbvio que era mais barato, né? E 25% continuou fumando e usando cigarro eletrônico. Então, na verdade, não é isso que a gente quer uma forma de tratamento que realmente liberte a pessoa, porque aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a ideação suicida, aumenta a internação psiquiátrica, e a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Vamos lá, pode passar, por favor. E o Peter Hajek é uma pessoa que também está aqui nessa revisão sistemática, né, que a gente junta vários artigos, e pode passar, Carol, por favor. Ele é um entusiasta do cigarro eletrônico a qualquer custo, e atualmente só existem 7, né? E o limite assim, as limitações dos artigos são grandes, é muito limitado por imprecisão dos dados, por qualidade do trabalho mal feito. Pode passar, por favor.
com relação a parar de fumar, né? E ele ainda faz uma observação dizendo que, olha, os aspectos sociais e comportamentais são mantidos, ou seja, a memória associativa, que é aquela dependência comportamental, sempre que eu acabar de comer, eu vou usar um cigarro, né? Está associado àquela cadeira lá, é minha cadeira que eu fumo e leio o jornal, ou fumo e mexo no computador, fumo e leio um livro. Então, esse arcabouço associado, né, pareado junto com o cigarro, faz diferença, a gente precisa de tratamento. E o cigarro eletrônico não trata isso, né? Então, a adição, ela é principalmente uma doença de memória e aprendizado. Então, a gente precisa substituir hábitos. Isso faz parte do tratamento, está previsto no tratamento. Não é só você repor a nicotina, né? E uma nicotina de uma outra forma de farmacológica, né? Que forma um platô no sangue e possibilita que de mês em mês você diminua até você retirar a nicotina do organismo, né? Eles não, eles querem continuar com lucro a qualquer custo. A gente é só número para eles. Pode passar, por favor. Então, essa aqui é uma sociedade que monitora, né, assim, o fumo de terceira mão, que é assim, quando você fuma, existe a fase particulada, micropartículas que a gente não vê, e existe a fase gasosa que vai para o ar, vai para o ambiente. A fase microparticulada, ela vai cair em cima das superfícies. Então, dentro do cigarro eletrônico, mas é menos do que o cigarro que gera combustão. Sim, mas existe, e existem substâncias que vêm da nitrosamina, que é grupo 1, né, do IARC, que é uma agência de estudos para o câncer, né? Então, substância que é grupo 1 é carcinogênica e não existe nível seguro. Uma molécula já causa dano no seu DNA. Pode passar, por favor. Então, cigarro eletrônico somente vapor e provoca menos dano. Primeiro que a nicotina é a supernicotina, né? Ou sal de nicotina. Então, é uma nicotina capaz, ligada ao ácido benzoico, tão capaz de gerar adicção a um nível super rápido, né? Que começou com aquele Juul, né? E os adolescentes começaram a fumar e depois passar para cigarro comum, porque ele era uma abstinência insuportável, né? Tem muito mais quantidade de nicotina, tem refis que tem 30 miligramas de nicotina, que é usado em 1 hora, 2 horas, e 30 miligramas seria igual a 1,5 maço, né? Que geralmente a pessoa usa em 24 horas. Não que um seja melhor do que o outro, mas assim, a propaganda é enganosa. Propileno glicol, glicerol, etileno glicol, acroleína, formaldeído, que é cancerígeno pra caramba, M-acetato de formaldeído, butadieno, benzeno, ferro, alumínio, níquel, que não sai do organismo, é metal pesado, nitrosaminas específicas do tabaco, que são extremamente cancerígenas, grupo 1 do IARC, óxido de etileno, dietileno glicol e óxido nítrico. Então, esse verbete, vapor, é meramente para apresentar, para fazer um rebranding, um redirecionamento, para achar que é um vapor de sauna, né? Que é vapor d'água. E na verdade não é. Tem muita coisa aí que o nosso pulmão não merece, né? Mas é só nicotina, né? Deixa de ser chata, já ouvi muito isso na minha vida. A nicotina, por si só, está envolvida em aumento de metástase de tumor, né? Assim, aumento proliferativo, porque vai no receptor, um tipo de receptor que pode aumentar a proliferação cancerígena, né? E também está ligada à depressão, né? Está ligada à vasoconstricção. Então, por exemplo, se você tem um fumante que tem doença arterial periférica, que é, por exemplo, começa a doer a perna, né? Eu já tive paciente que ficou com o dedo, começou a ficar roxo e quando viu era uma trombose, né, arterial no braço e ela era fumante, né? Esses pacientes não podem usar reposição de nicotina, nem adesivo, nem goma, porque justamente o vaso contrai e a pessoa, e eu já via isso acontecer, o paciente falava, eu não posso usar isso porque eu já usei e eu não conseguia andar mais, né? Começava a doer minha perna, porque o vaso contrai. Fora isso, que eu acho pior ainda e que é muito pouco falado, é a saúde mental da pessoa, né? Porque os pacientes têm 2 vezes mais chances de ter depressão. Tem estudos de segmentos de mais de 1.000 pessoas durante 9 anos
que aqueles que fumavam mais e por mais tempo tinham até 4 vezes mais chances de depressão, então está muito ligado à depressão. E esse artigo que fala de mudança no estado mental depois de parar de fumar, né, equipara ou parar de fumar a longo prazo. No início você pode até ter pior de sintomas depressivos e ansiosos, porque é a síndrome de abstinência. Mas conforme passa, a longo prazo, você diminui a ansiedade e a depressão a um nível que é equiparado ao tamanho de efeito de tratar com um antidepressivo, com remédio para ansiedade, com remédio para estabilização do humor. Pode passar, por favor. Né? Então, existem artigos que falam que dentro de uma enfermaria de psiquiatria, por exemplo, uma enfermaria que é totalmente livre de cigarro reduz a agitação e agressividade. Isso eu pude ver, né, no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, que a gente conseguiu fazer um trabalho desse tipo e foi muito legal, né? Porque as medicações elas também caem a um nível mais de 80% no sangue, porque o cigarro ele acaba fazendo com que o fígado fique trabalhando mais, né? Induz enzimas que faz com que as medicações sumam, né, do sangue praticamente. Então, a gente reduziu a medicação e os pacientes ficaram mais calmos e com mais vontade de participar das atividades. Então, ou seja, né, é mais produtivo. O paciente realmente consegue se beneficiar do tratamento integral. Pode passar, por favor, Carol. E sobre o cigarro eletrônico é uma forma de redução de danos. Essa aqui é da International Harm Reduction Association, né? E aí é uma coisa que me é muito cara, porque no Projad a gente trabalha com a perspectiva de redução de danos, é uma política de saúde pública que tem que ser estudada, né? Não é uma política para reduzir danos dos lucros de indústrias que são extremamente perversas e extremamente mentirosas. Então, a melhor forma de redução de danos é a abstinência. A abstinência não é inimiga da redução de danos, né? E para você dizer que o cigarro eletrônico é uma forma de redução de danos, você não poderia, por exemplo, ter transplante pulmonar em jovens dos Estados Unidos. Porque gente de 16 anos que usava cigarro eletrônico, e isso não tá bem estabelecido, mas se acredita que foi pelo acetato de vitamina E, teve que transplantar o pulmão, dava uma lesão estilo Covid, né? Então, assim, que redução de danos é essa? Né? E o mau uso, né? O uso de má fé desse termo, porque é importante, né? É a clínica do possível, mas é para a política de saúde pública. E a gente quer abstinência mesmo assim. A melhor forma de redução de danos do cigarro é o adesivo de nicotina, é a goma, é o tratamento. Pode passar, por favor. São mais evidências, né? Eu coloquei o gato preto aí, até o gato preto fica espantado com isso. Né? Em muitos casos, as pessoas fazem uso combinado, né, de cigarro com cigarro convencional e aumentam a ingesta diária de nicotina ou se utilizam de maior praticidade, menos restrições para, né, ambientes e não reduzem o consumo. Né? Nesse trabalho do Rehan, eles conduziram uma revisão de literatura em que 40 artigos foram selecionados, sendo que 29 foram incluídos, e os DEFs, que é dispositivos eletrônicos para fumar, alcançaram as taxas de cessação modestas, né, com benefícios de gratificação comportamental e sensorial, que é aquilo que a gente falou, né, o ritual, a associação, a regulação emocional do objeto. Na verdade, em muitos estudos, os cigarros eletrônicos e o tabaco aquecido foram introduzidos como uma intervenção e os participantes continuaram a usá-la para manter o hábito. Né? Na verdade, você não desmama da nicotina, você continua com a nicotina, continua preso, é um gasto para a sua saúde e para o seu bolso. Né? Já em 2020, uma revisão com 13 artigos concluiu que não foi significativamente associado ao aumento da cessação entre os fumantes, tá? E sim a perpetuação, continua dependente de nicotina, que é o negócio principal da indústria, né? Um estudo das escolas mesmas, de estudantes, né, do Reino Unido, detectou mais de metade dos alunos usavam cigarro eletrônico e esses nunca haviam usado tabaco. Então, aquela fake news que é para quem, coitadinho, para quem não consegue realmente parar de fumar. Na verdade, está ligado mais a fator de iniciação do que a fator de cessação.
né? Nos Estados Unidos, entre os usuários de cigarro eletrônico de idade entre 18 e 24 anos, em 2015, 40% nunca haviam sido fumantes regulares de cigarro convencional, né? Então, o cigarro eletrônico ele está mais associado à intenção de fumar do que à intenção de parar. Pode passar, por favor. Pode passar, Carol. Então, a gente vê aqui o rebranding, né? Pode. Foi? E eles também, hoje, desculpa, foi. Hoje também eles fazem o greenwashing, que é doar para organizações de preservação da natureza, de economia sustentável, para dizer assim que caramba, a gente se preocupa, né? Mas na verdade o Alexandre Milagres tem muita propriedade de falar que é o pior lixo que se produz, e agora com cigarro eletrônico e com os refis, pior ainda. Pode passar agora. Então, o que nós, qualquer profissional de saúde, tem a ver com isso? Né? Atenção para as nossas crianças e adolescentes, porque eles já sofrem com a pandemia, já sofrem com o uso excessivo de tela, já sofrem com mídia social, que aumentou o risco de suicídio deles, e agora com os dispositivos eletrônicos que afetam a saúde mental. Não há saúde física sem saúde mental. Então, assim, antes de a saúde física ser afetada, a saúde mental vai ser afetada. Né? E não há qualidade de vida sem saúde mental também. Então, assim, é sobre isso. A gente não controla a morte, mas a gente pode controlar a nossa qualidade de vida até a morte. Né? Que isso a gente não controla, mas a qualidade de vida, sim. A gente precisa investir nisso para a gente ter bem-estar. Né? A gente foca muito pouco em educação e saúde ou na promoção de saúde. A gente quer consertar o que já está estragado e não promover saúde, que é uma coisa poderosíssima, né? Isso aqui eu coloquei o psiquiatra como o último dos clínicos, um colega meu falava isso, né? E até psiquiatra precisa se importar com a saúde física, né? E a saúde mental a gente já se importa, mas e aí? E o ser como um todo? Né? Ele serve para a medicina do trabalho, serve para qualquer profissional de saúde. Né? A abordagem mínima é perguntar se o paciente fuma, né? Identificar o fumante, identificar quantos maços de, ou quantos cigarros, ou quantos refis a pessoa fuma, né? Identificar qual é o primeiro uso, em quanto tempo depois de acordar, 5 minutos, meia hora, 1 hora, né? Em 5 minutos significa que a dependência física à nicotina é grande, então ele vai se beneficiar de medicação. Né? Entrevista motivacional, que é uma forma de você abordar centrada na pessoa, né? Que tem os seus elementos principais, a escuta ativa, que é algo que considera a pessoa de forma positiva incondicionalmente. Então, a gente está do lado do paciente, do lado do fumante, né? Na verdade, não é contra fumante, na verdade, é contra uma indústria da mentira, né? A primeira indústria de fake news e também o cigarro. Né? Na verdade, o fumante a gente quer proteger, a gente tem compaixão, a gente considera uma vítima, né? E de uma doença que é pediátrica, porque a maioria começa na adolescência e também promovida pela marketing, né? O vetor é a propaganda. Né? E os processos de mudança, é importante da gente se capacitar, né? E saber sobre isso, para a gente também não achar que a pessoa vai tentar e vai conseguir de uma vez só. Né? Tem estudos que mostram que até 30 vezes, 40 vezes a pessoa pode tentar e ok, é aprendizado, é um processo, é um caminho. Né? E não é porque, então eu não consegui parar, então vou usar cigarro eletrônico. Não, calma, a gente vai aprender. Né? Não existe só o componente medicamentoso, tem o componente comportamental, emocional, né? A gente revê a tentativa e vê o que pode melhorar, né? Então é um aprendizado. Pode passar, por favor. Isso aqui é um estudo que é muito interessante, que fala de psiquiatria do estilo de vida. Né? Então, o papel do exercício físico, do fumo, da dieta e do sono na prevenção de doenças mentais, de sofrimento psíquico, né? De sofrimento emocional. Né? Então, e isso é a cura milagrosa e não custa quase nada. Né? Pelo contrário, economiza. Se você para de fumar, economiza. Se você tem uma dieta saudável, você também economiza no futuro com doença cardiovascular. Se você tem sono, você produz mais no trabalho, você consegue ter mais satisfação na vida, mais atenção, né? E exercício físico também, você previne transtorno mental, porque traz bem-estar, né? E ainda
as doenças crônicas não transmissíveis. Pode passar, por favor. E o tema desse ano, né, do Dia Mundial da Saúde, é o meio ambiente, tabaco, meio ambiente. Né? A indústria do tabaco é inimiga do meio ambiente. Pode passar, por favor. E os principais pontos são: tabaco prejudica o meio ambiente, ele esgota o solo, não dá para plantar mais nada onde você planta tabaco, né? E contamina com agrotóxico os lençóis freáticos, né? A indústria do tabaco precisa limpar a bagunça que faz, pagar mais impostos para justamente a gente ter mais condição de limpar aquilo que, né, é dejeto da produção dela, né? Parar de fumar. Eu posso, né, fazer alguma coisa, não fumar, não produzir, não consumir nenhum produto do tabaco, né, salva o planeta, né, e também a gente prestar atenção e investir nos produtores de tabaco para mudar os cultivos para coisas sustentáveis, né, assim, porque isso aí, a indústria do tabaco, ele pega as pessoas, né, abaixo da linha da miséria, dá tudo, agrotóxico, não sei o que lá, planta, e depois compra deles, mas de forma que sempre eles ficam em dívida. Então, eles sempre ficam em dívida, sempre ficam em dívida. A indústria que estabelece o preço. Então, você poder ajudar, entrar em ONGs, né? Entrar em movimentos que ajudem essas pessoas a diversificarem o plantio, também vai ajudar o meio ambiente. Pode passar, por favor. Então, resumo, se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso aqui. Não adianta o Elon Musk querer povoar Marte, né, se vai levar para Marte a própria razão da nossa extinção, que são os homens. Né? Então, pode passar, por favor. Outra maneira de você também colaborar é participar de ONGs. Né? Então, a ACTBR é a Aliança para o Controle do Tabaco e agora também de promoção de saúde. Ela tem ensino à distância, tem cursos maravilhosos de como fazer advocacy, né? Que é justamente isso, de você exigir seus direitos, e só quando a sociedade civil se impõe e se mexe que a gente consegue fazer uma mudança. Quando está só no profissional de saúde, a gente não consegue, como foi o caso do tabaco. Pode passar. E obrigada. Muito obrigada, Carol. O novo slogan aqui do Rio de Janeiro, que contém narguilé e também indústria do tabaco. Indústria do tabaco, desculpa, DEF, né, que é o cigarro, dispositivo eletrônico para fumar. Né, que agora o cigarro, só o cigarro convencional ficou old school, ficou vintage. Né, eles mudaram a cara. Então, a gente também tem que mudar as advertências. Perfeitas colocações, doutora Carolina. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Um tema que está super atual e é o que mais tem se visto, né? Depois que, por conta da pandemia, as festas, o retorno das festas, shows, inclusive eu verifiquei isso também pessoalmente. Então, é impressionante o uso, né, desses dispositivos hoje em dia. Primeiro tópico é o tema desse ano, né, que é um tema muito pertinente, o que é o tabaco e a relação com o meio ambiente. Então, quanto tempo que a gente tem ainda de live? Nós temos mais 20 minutos. Então 25 minutos. 25 minutos. Então, como não é só esse item, eu vou tentar acelerar. Tá. Eu sou dentro dessa militância contra a indústria da nicotina. Uma das coisas que eu tenho me dedicado há alguns anos, uns 8 anos mais ou menos, é essa relação do tabaco com o meio ambiente. Porque essa relação ela não é nova, ela já vem de algum tempo e antes dava-se muita ênfase à questão das florestas queimadas. Né? Quando você joga fora, na beira de uma estrada, uma guimba de cigarro aceso, você propicia um incêndio florestal, às vezes de uma monta muito grande. E as estradas normalmente não têm nenhum alerta, ou se tem, são pouquíssimos alertas a respeito desse risco, né, de incêndio florestal. O incêndio florestal não é só
a queima das árvores, é também a queima de animais, né? Havia uma foto fantástica da revista Tobacco Control, que era um cavalo que tinha sido incinerado num desses incêndios, e aí a mensagem da foto era a beira de estrada não é um cinzeiro, né? Depois começou-se a estudar também, ao mesmo tempo, a questão do carvão, né? Da necessidade de você queimar a árvore para gerar carvão, para você secar, para a cura da folha de tabaco. Resumindo toda essa questão das florestas, o que se sabe hoje é que, ao longo dos anos, desse último século, desses últimos 100 anos, um quarto das florestas do mundo se perderam por causa de eventos relacionados aos cigarros, seja no cultivo, seja na lavoura, no preparo do terreno, seja por incêndios e seja pela produção de carvão. Um quarto das florestas é muita coisa, é um absurdo. Como tudo em relação ao tabagismo é colossal, é absurdo, é um descalabro completo. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que a equipe de vocês aí, os funcionários da Merck, talvez não atinem bem a relação entre saúde e meio ambiente. Eu mesmo custei a valorizar o meio ambiente dentro do meu enfrentamento da indústria. Um dia, eu conversando com um pesquisador americano, que é o cara que mais entende de guimba de cigarro do mundo, ele é da Universidade de San Diego, e ele estuda guimbas há décadas. E ele tem vários artigos super interessantes, e ele fala, e ele produz vídeo, enfim, ele é um cara muito interessante. Ele falou para mim um dia: Alexandre, você não sabe o que você está perdendo ao não se associar à questão tabaco, não associar a questão tabaco à questão meio ambiente, porque os ativistas da saúde, no qual, inclusive, ele me incluía, são malucos, completamente malucos. Mas os ativistas do meio ambiente são muito mais malucos do que os ativistas da saúde. Então, se você conseguir associar esses caras e essas meninas ao movimento contra o fumo do ponto de vista do meio ambiente e o tabaco, o movimento tende a crescer muito. E dito e feito, eu comecei a estudar esse assunto, comecei a ver que havia uma série de lideranças fazendo coisas super interessantes no mundo inteiro a respeito dessa associação. A última que eu conheci é uma menina francesa que ela criou uma hashtag chamada Fill the Bottle. Fill the Bottle seria, a tradução seria você pegar as guimbas de cigarro que estão nas areias das praias e jogar dentro de uma garrafa, né, bottle. E a campanha, se vocês puserem essa hashtag na internet, hashtag Fill the Bottle, vocês vão ver coisas incríveis que já está correndo no mundo. Eu, por exemplo, quando faço qualquer coisa em relação ao meio ambiente, praia e guimba, eu boto a hashtag dela. E eu criei uma hashtag chamada Praia Não é Cinzeiro e Nem Lixeira. Por quê? Os estudos estão mostrando que não há nenhum dejeto no meio ambiente em tal volume, em tal quantidade, quanto a guimba de cigarro. Quando você faz limpeza de praia, assim, em inglês, a palavra que se usa é clean up, né? Então, a gente fala as clean-ups das praias. Em todas as clean-ups de todas as praias do mundo inteiro, não existe nenhum item mais coletado do que a guimba de cigarro, que, em parte, se justifica, porque nós ainda temos, com todo o esforço que nós já fizemos, mundo afora, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ou seja, de fumantes. Ou seja, num planeta que tem pouco mais de 7,7 bilhões, 1,3 bilhão é composto de fumantes. Então, a gente tem uma carga de pessoas que jogam dejetos sem consciência ambiental imensa. Então, o que a gente sabe é que, ao longo de um ano, consome-se 6 trilhões de cigarros.
Mas, pasmem, eu fico pasmo desde o dia que eu apreendi esse número, que 75% desse quantitativo, ou seja, 4,5 trilhões de guimbas, são jogadas sem nenhuma preocupação ambiental. E a praia, obviamente, é um desses locais, mas não só. Eu estou tentando agora criar uma lei federal chamada o Dia Nacional de conscientização sobre o microlixo das praias. Pode ser praia de oceano, praia de rio, praia de lagoa, e porque nesses locais onde essas guimbas vão embora com a maré e vão para dentro dos oceanos, né? Então sabe-se que essas guimbas são feitas de material plástico, né? Acetato de celulose, e esse acetato de celulose vai se, pelos efeitos do sol e efeito das marés, sobretudo as marés jogando os dejetos nas pedras, vão dissolvendo esse plástico que vai virando microplástico. E o que se sabe hoje é que esse microplástico já foi detectado dentro de seres humanos, né, passando pelos animais marinhos, dentro de seres humanos, dentro do pulmão de fumantes. Não é que o fumante tenha fumado microplástico, mas é que o plástico foi parar lá dentro do pulmão dos habitantes do planeta, né? Além da questão das guimbas, você tem também, Carol, a Carols, né? Caroline e Carol Costa, a gente tem também a questão dos agrotóxicos na lavoura. Quando você joga agrotóxico, chove, esse agrotóxico é lavado, vai para o lençol freático e vai buscar um caminho que vai dar em algum rio. Quando esse material vai para a cura, é colocado ali inseticida, e esse inseticida depois também ele vai acabar caindo e vai acabar se diluindo no terreno e vai parar também em algum lençol freático. Então, existem várias questões ambientais que o cigarro está envolvido desde o ciclo de cultivo, de preparo do terreno, até antes do cultivo, você tem que desmatar para plantar tabaco, até o consumidor final que joga isso sem consciência nas praias. Então, a Organização Mundial da Saúde, que desde 87, a cada dia 31 de maio, faz uma ação de conscientização, é um dia super importante. Normalmente eu sou e Carol deve ser também, a gente é muito assediado por entrevistas, por comentários, enfim, porque realmente esses dias funcionam. Eu acredito muito nessa questão legislativa da gente criar um dia específico para um tema. Eu, por exemplo, estou tentando o Dia Nacional do Câncer de Pulmão, que não existe esse dia. Fala-se muito de mama, fala-se muito de próstata, né? O outubro rosa e o novembro azul, mas não se fala do pulmão, que é o câncer que mais mata a população do planeta, né? Então, eu estou tentando que a gente crie nacionalmente esse dia para poder falar do pulmão, onde mais de 90% dos casos tem relação com tabaco. Então, voltando à questão e finalizando a questão do meio ambiente, é fundamental que a gente converse sobre isso com os jovens, né? Os jovens, além dos ambientalistas e dos ativistas de meio ambiente, a gente tem, Caroline, que trazer o jovem para a briga, e há experiências exitosas nesse sentido, e aonde se dá protagonismo aos jovens. Os jovens compram essa ideia, não gostam de ser manipulados via de regra, e a gente tem que mostrar como a indústria manipula e está manipulando agora, inclusive, com essa estratégia que tão bem a Carol Costa aplicou aqui para todos nós. Eu, inclusive, aprendi com ela aqui hoje, é a questão dos dispositivos eletrônicos. Eu espero que tenha satisfeito aí a sua pergunta, Caroline. Perfeito, doutor, perfeito. E eu queria verificar com vocês aí, de maneira geral, essa questão do ambiente livre de tabaco, né? Como foi importante essa conquista e como tem sido nas suas pesquisas, como você tem observado que realmente está em vigência, né? Que funciona. Só para título de informação, essa foi uma lei aprovada em 14 de dezembro, né? Aliás,
a lei de 15 de julho de 96, que proíbe o fumo em local fechado em todo o país. Enfim, na verdade, como você tem visto isso? Eu tenho visto como uma lei extremamente importante. Existem várias políticas públicas importantes e o arcabouço jurídico brasileiro em relação ao enfrentamento e ao controle do tabagismo é absolutamente genial, fantástico, fruto de muito esforço, de muita gente, de muitas organizações e muitas lideranças. O que a gente sabe é que houve uma grande redução do consumo de tabaco depois que se implantou nacionalmente a lei que impedia o fumo em ambientes fechados, porque, inclusive, a Carol Costa abordou certos aspectos do fumo involuntário, que eu, aliás, prefiro chamar de fumo involuntário que passivo, porque o fumo passivo, o fumante passivo dá a ideia que ele não se incomoda, né? Na verdade ele se incomoda, mas às vezes sem a lei ele não podia, a não ser que ele se atracasse com algum fumante no ambiente fechado, num boteco, mas ele é um fumante involuntário. A indústria sempre foi contra a ideia da gente fortalecer a ideia que o fumo involuntário faria mal, sempre foi contra, porque ela sabe a força que tem o fumante involuntário. Eu acabei de mencionar aqui que nós temos 1,3 bilhão de fumantes no planeta. Mas os estudos da OMS, da Organização Mundial da Saúde, apontam para 2,5 bilhões de fumantes involuntários. Ou seja, o exército que pode gerar pela conscientização dos fumantes involuntários é praticamente o dobro do número de fumantes. Então, se a gente conscientizasse, naquela época, né, a gente não conseguia passar a lei que durou. Você falou da lei de 96, mas efetivamente isso só foi acabar já no século XXI, porque muita coisa a indústria fez para prorrogar a implantação da lei, para não aceitar, como em tudo, né? Tudo que a gente tenta fazer que seja benéfica à saúde da população, à economia da população, ao meio ambiente onde essa população vive, se interferir nos interesses da indústria, ela vai botar lá os seus asseclas, inclusive dentro, asseclas que eles têm, que a indústria tem, dentro do próprio parlamento, seja nas câmaras municipais, estaduais, e no Senado, na Câmara de Deputados e até no Executivo. A gente sabe que a gente, às vezes, tem que enfrentar gente do Executivo e do Judiciário. Não há nenhuma das leis, e o Brasil tem várias, nenhuma das leis que nós conquistamos foi sem esforço. Tem muito esforço, na verdade. Então, a indústria, por exemplo, ela dizia que o fumo não faria mal e criou uma teoria chamada teoria dos edifícios doentes. As pessoas que ficavam expostas à fumaça de cigarro, o problema não era da fumaça de cigarro, o problema era que os edifícios não eram feitos de forma a aspirar essa fumaça e não prejudicar os trabalhadores daquela empresa. E aí eles encomendavam artigos científicos extremamente bem feitos por gente com bastante, com falta de caráter, mas com bastante background científico. Então, por exemplo, eles testavam um edifício, um andar inteiro, onde caberiam ali 100 funcionários, e eles testavam e viam que o teor de partículas ligadas ao tabaco ali dentro era muito pequena. E aí publicavam aquele artigo e diziam que aquilo não era o suficiente para gerar doença em ninguém. Aí até que um dia se descobriu que aquelas pesquisas eram fajutas e que aquela dosagem das partículas no ar daquele andar tinham sido feitas de madrugada, onde não haviam mais funcionários há mais de 8 horas. Então, na verdade, eles pegavam a metodologia científica era perfeita, a medição da área, do volume gasoso ali era perfeito, o aparelho que dosava, o dosímetro era perfeito, só que eles não diziam que naquela hora não tinha ninguém fumando ali dentro, né? Então, essa é só um exemplo. A gente que é velho nessa luta
tem mais de dezenas, centenas de exemplos desse tipo, o que a Carol muito bem definiu como sendo o início do surgimento das notícias falsas e das que a gente chama, com anglicismo aí, de fake news, né? Então, a gente sabe que o fumo passivo faz mal, devemos lutar contra ele. Uma empresa não pode permitir que se fume naquele ambiente, muito menos hajam fumódromos dentro da empresa, como existia na lei que você se referiu, 9294 de 96, lá os fumódromos eram vigentes, mas hoje em dia o fumódromo está out. Por incrível que pareça, o único lugar que se fuma, que eu conheça, dentro de um ambiente fechado como um fumódromo, nas plataformas de petróleo. Nas plataformas de petróleo, que estão lá no meio do mar, você não pode fumar num ambiente aberto porque o risco de uma explosão é colossal. Então, fumante não é proibido de trabalhar numa plataforma de petróleo, mas ele só pode fumar num ambiente fechado. E um amigo meu me mandou, sabia que eu tinha interesse nisso, me mandou fotos dos tetos, das salas onde os fumantes fumavam e das salas onde não se fumava. A sala onde o fumante fumava é uma cor citrina, aquela meio âmbar, que é a cor da nicotina, aquele amarronzado terrível, mas que eu saiba, é o único lugar que você não pode fumar em ambiente aberto é em plataforma de petróleo. E para finalizar esse tema, Caroline e Carol Costa, quando a Organização Mundial da Saúde diz que a mortalidade do tabaco é absurda e chega hoje a 8,2 milhões de pessoas por ano, eu faço uma comparação, inclusive eu tenho feito uma correlação entre tabagismo e Covid. A Covid, desde janeiro de 2020, foi quando ele matou a primeira pessoa, tem pouco mais de 6 milhões, está chegando em 7 milhões de mortes pelo SARS-CoV-2. Mas o tabagismo, desde janeiro de 2020, já está chegando em 19 milhões de óbitos nesses 2 anos e 5 meses. Então, o impacto do tabagismo sobre a saúde humana é um negócio efetivamente absurdo. Mas a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: fumo mata 8,2 milhões de pessoas por ano no mundo. Pois bem, desses 8,2, 1,2 milhão são fumantes involuntários. Ou seja, a ideia de que o fumo involuntário não faz tanto mal assim não deve ser levada a sério e a gente tem que continuar. E agora existe um movimento, por exemplo, de gente que quer liberar o jogo, e o jogo, como é uma dependência também, não química, mas psíquica, eles querem colocar fumódromos dentro da legislação. Se o jogo for liberado, querem colocar fumódromos dentro dos cassinos. Então, isso é só um pequeno movimento para tentar reverter a conquista que foi o banimento do fumo em ambientes fechados, Caroline. Perfeito, doutor. Eu vou só dar uma passadinha aqui rápida, só para comentar sobre essas doenças que são tabaco relacionadas, nível de título de informação, além do câncer de pulmão, conforme nós já vimos que é um dos maiores, né, um dos maiores índices de mortes atreladas, né, enfisema e bronquite crônica, infarto, e outras doenças como gastrite, esofagite, e cânceres em geral. E é uma questão interessante, são os benefícios de parar de fumar, né? E é algo que muitas pessoas perguntam. Então, algumas informações aqui para vocês. Então, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, já não tem mais a nicotina circulando no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após de 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após 2 dias, até o olfato você sente melhor, percebe cheiro, o paladar já está mais apurado. E consecutivamente, né, essas melhoras são progressivas, né, doutora? Então é muito importante quando a pessoa realmente
tem o interesse de parar de fumar, ela vai também perceber essas mudanças no seu organismo, correto? Corretíssimo. Em 1998, assumiu a direção da Organização Mundial da Saúde uma mulher. Eu sou admirador dessa mulher, chamada Gro Brundtland. Ela era norueguesa, tinha sido a primeira mulher, primeira-ministra da Noruega, nunca tinha acontecido isso antes. E ela foi também a primeira mulher diretora-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E no discurso de posse da doutora Gro, estamos falando de 1998, né? Quase um quarto de século, ela assumiu a OMS dizendo que a meta principal dela era controlar o tabagismo. E ela justificava dizendo que o tabagismo, ele sozinho, matava mais de 4 milhões de pessoas. Então, há um quarto de século atrás, o cigarro matava 4 milhões e hoje mata 8,2 milhões. E aí, dentro desse processo todo, ela foi meio que a base para ser criada a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E ela é uma mulher tão interessante que, em 1992, portanto, 6 anos antes dela assumir a OMS, ela foi a presidente da Rio Eco 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, sobre meio ambiente, porque ela era também uma ambientalista. Uma mulher fantástica, né? Como tantas outras mulheres fantásticas que a gente tem aqui. Por que ela assumiu dizendo isso? Porque não só a mortalidade era muito grande, mas a malária também matava 4 milhões de pessoas em 1998. Só que a mortalidade pelo tabagismo é absolutamente difusa. Não respeita classe social, credo, não respeita distribuição geográfica, não respeita idade. É uma mortalidade absurda que envolve todo o planeta. E são entre 60 e 70 doenças que o fumo provoca. Você, Caroline, falou agora em câncer. Eu tinha citado o câncer de pulmão, mas o tabagismo ele é responsável direto, em grande associação, com 19 tipos de cânceres diferentes. Cânceres, às vezes, que você não associa ao tabaco. Por exemplo, câncer de bexiga, que é distante do pulmão, né? Distante da boca, da onde a gente coloca a fumaça, mas é a principal causa de câncer de bexiga hoje em dia é o tabagismo. E você tem outros cânceres, por exemplo, câncer de colo de útero. Colo de útero, o que tem a ver o cigarro com colo de útero? Mas as pessoas chegaram a essa associação, inclusive pela questão da infecção, pela possibilidade de infecção de repetição pelo HPV. Então, mulher fumante que usa, que não foi vacinada contra o HPV, tem uma chance grande de desenvolver câncer de colo de útero. E aí, o reverso disso é o seguinte: se você não começar a fumar, ou se você mesmo que seja fumante, em qualquer idade que você tenha, quantos anos sejam de fumo, vai ser benéfico para você parar de fumar. Não há mais nenhuma dúvida, todos os estudos sérios, bem feitos, atestam que a parada de fumar é fundamental. E o Brasil, que é avançado em todos os aspectos do controle do tabaco, é nesse também. O Brasil fornece tratamento gratuito para as pessoas que desejam parar de fumar. Então, enfim, o SUS é absolutamente universal e possibilita que as pessoas que assim o desejem busquem ajuda e vão receber o tratamento medicamentoso necessário, o tratamento psicológico, cognitivo, comportamental que for adequado, e vão receber apoios de outros parceiros em reuniões de grupo, enfim. Eu sugiro fortemente a quem estiver nos ouvindo, venha nos ouvir, que estejam na dúvida se já devem ou não parar de fumar, ou se acham, não, eu já fumo há tanto tempo que não vai adiantar mais nada. Adianta. A chance de você infartar se você parar de fumar
em 5 anos cai praticamente em 100%. O câncer é um pouco mais tempo, cai, em geral, começa você a ser como se não fumante entre 10 e 15 anos. Então, é benéfico, não tem mais nenhuma dúvida a respeito disso. A indústria que é capaz de dizer que não adianta mais para eles continuarem levando o din-din da turma. Perfeito, perfeito. Ótima colocação, doutor. E só para concluir aqui, no receituário médico para todos, né? Todos os que são fumantes, todos os nossos familiares que eventualmente fumem, né? Vai ser muito interessante. Então, viva livre da fumaça do tabaco, né? Respire ar puro em todos os locais, pare de fumar. Exercite-se diariamente 40 minutos, mexa-se. Se alimente de forma balanceada, sem excessos. Proteja seu coração e vasos. Reduza sal, açúcar e gorduras. Invente, sorria, arranje tempo para o lazer e divirta-se. Reduza o nível de estresse em sua vida. Cuide-se bem. Escolha uma vida saudável, sem adição de tabaco, álcool, crack, ou enfim, todas as drogas, né? Seja feliz. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer tanto a doutora Carolina quanto a doutora Alexandre pela presença, a presença de vocês também que estão nos assistindo, tá? E dizer que nós aqui da Saúde Ocupacional da Merck estamos à disposição para qualquer colaborador que tenha o interesse de parar de fumar, que tenha dificuldades, que queiram nos apresentar, que venham, podem programar um Fale com a Doutora, né? Ou então que se apresente a mim também. Eu estou à disposição de vocês para ajudar no que for necessário, tá? Eu queria só verificar com vocês aqui se alguém tem alguma pergunta. A Sandra Lima está perguntando ao doutor Alexandre se o DPOC tem cura. A DPOC é uma doença bem associada ao tabaco, né? Em 90% dos casos, não, quer dizer, não é só o tabaco, mas em 90% dos casos o tabaco está lá. Quando você vai estudar em livro de medicina, tratamento da DPOC, o primeiro item de qualquer livro, pode ser livro brasileiro, livro americano, está lá, parar de fumar. Então, o primeiro tratamento para a DPOC é parar de fumar. A doença tem uma relação forte com causa e efeito, né? Quer dizer, se você fuma e para de fumar no início do desenvolvimento da DPOC, a chance da DPOC diminuir, evoluir, diminui muito. Se você para já no final da vida, depois no outro extremo, né, outro ponto fora da curva, aí a chance de reverter é menor, e o que é feito são as questões paliativas, às vezes de oxigênio em casa, fisioterapia intensiva, antibióticos com frequência pelas agudizações, né, e uso permanente de substâncias. Então, entre esse iniciozinho e a fase final, como foi, por exemplo, a fase do Chico Anísio, que eu acompanhei de perto, né, existe um gap grande, né, às vezes 10, 20, 30 anos, que a pessoa sabe que tem DPOC e quando ela sucumbe à doença. A gente sugere que a primeira coisa que tem que ser feita é fazer uma prova de função respiratória para se ver o nível de alteração da função do pulmão. É aquela prova que você respira de várias maneiras e faz ali um diagnóstico inicial. E, a partir daí, as coisas, a terapêutica é empregada dependendo do nível. O melhor da DPOC, a DPOC eu considero uma doença super importante, é a terceira causa de morte no planeta, e eu acho tão importante que eu redigi e um vereador fez para mim uma lei que existe hoje no Rio de Janeiro, que é o Dia Municipal da DPOC, e eu escolhi a data do dia 19 de setembro, que foi o dia que nasceu uma das pessoas que me influenciou muito, que foi o Dr. Rosenberg, o dia do nascimento dele. E, enfim, é uma doença grave, séria, e ao um mínimo diagnóstico tivesse sido feito, pare de fumar na mesma hora para não deixar a doença evoluir.
Perfeito. Muito obrigada, doutora Alexandre, mais uma vez, doutora Carolina. E é um tema que nós temos que continuar exaustivamente abordando, educando e também tratando, né, desses fumantes que sofrem também, né, com essa doença que é uma doença, o tabagismo, né? Caroline, Então, deixa eu te interromper rápido. pode falar. À vontade. Você não precisa me agradecer. A Carolina Costa, quando começou a apresentação dela, falou: ó, quando me convidam, eu vou. É a mesma coisa. A gente tem uma necessidade de passar essa questão para as pessoas. É como se fosse uma bactéria que nos infectou e não tem como. Eu tenho que agradecer você e a oportunidade e a Carol de poder ter partilhado esse momento sim com ela. Aprendi muito, Alexandre. Aprendi muito, Carol. A gente Obrigada, sempre obrigada a aprende, todos. né? É Sim, sempre com uma certeza. ampliação de consciência conjunta. E realmente, sem informação, a gente não consegue, Na né? verdade, graças a vocês também, que estão aí na ponta, atuando, né, Verdade. sendo ativistas, cuidando de tantos brasileiros, e não só dos brasileiros, como do planeta também, quando a gente fala da questão também do meio ambiente, né? Então, realmente, eu fiquei impressionada com o quantitativo de guimbas, né, de cigarro, é impressionante. 3 Então, trilhões por ano. aprendemos todos hoje aqui juntos, né? Foi realmente Isso, incrível. Ampliação de consciência coletiva, essa é a nossa arma. isso. Isso aí, sempre. Prevenção e promoção, sempre. Muito obrigada, viu? Vocês tenham um ótimo dia. Obrigada a todos. Boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde, gente. Tchau.